Olá, os capricornianos, chegou a hora de ver a previsão para a primeira semana de novembro para vocês, tá? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, caso ressoe com o teu momento, com a situação que você esteja passando, por favor, comente para eu saber. Se não ressoar, também acontece uma tiragem coletiva, mas se você tiver interesse de fazer uma tiragem individual, eu vou deixar o meu contato na descrição desse vídeo, tá? E lembrando que esse canal é novo, né? Então, preciso de uma mãozinha de vocês aí. Sigam o canal, se inscrevam no canal para eu poder alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Então, vamos começar. Deixa eu acender aqui uma luz para ficar melhor. Vamos começar a ver, então, a energia dos capricornianos na primeira semana de novembro. Antes, vamos pedir para o universo para que me faça de canal limpo e direto, para que através das mensagens, através dessas cartas de tarô, eu encontro as mensagens que eu busco, as respostas que procuro, sem que minhas emoções, meus pensamentos, medos e desejos interfiram na minha tiragem ou na minha leitura, para que os capricornianos consigam ter uma mensagem ali, um direcionamento mais limpo e direto possível. Vamos ver então a energia do capricorniano para a primeira semana de novembro. Olha, energia do 8 de espadas. Eu vou explicar carta a carta, tá? Eu sempre tiro uma carta e 3 de contexto, para a gente entender qual é o contexto dessa energia. Vamos pedir aqui 3 cartas de contexto. 6 de copas, 3 de ouros, 7 de ouros. Vamos entender aqui o que está acontecendo na semana do capricorniano, hein? A energia do 8 de espadas. O 8 de espadas, ele é uma carta que fala de aprisionamento mental. É como se você pensasse em muitas coisas e não achasse solução para nada. Sabe? Quando você está tentando solucionar um problema, por exemplo, e não consegue ver solução, ou você se sente preso em algum lugar e não sabe como sair daquela situação. É sempre essa coisa mental do pensar, 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 pensar e não conseguir achar uma resposta, uma saída. Você está com os olhos vendados, mas é uma prisão mental. De verdade mesmo, não tem ninguém nem nada te segurando, amarrando naquele lugar. Na verdade, são medos, né? O medo de escolher e se arrepender da escolha que fez. Na verdade, é tudo mental, tá bom? Vamos entender um pouquinho do que é que o tarot tá falando aqui pra gente. Ele deu 3 cartas aqui pra gente para o contexto. A primeira é o 6 de copas. O 6 de copas é uma carta que remete a lembranças, a passado, a nostalgia, né? Também pode falar de afeto, pode falar de criança, né? Pode falar de lembranças da infância, né? Fala também de laços afetivos puros, né? A gente também pode falar nesse sentido. Então pode ser que o que te aprisiona aqui é uma lembrança do passado, de algo que aconteceu com você e que você tem você fica preso nessa lembrança por algum motivo. Às vezes você fez alguma coisa e você queria corrigir e não sabe como, ou fizeram algo para você e é uma coisa que te perturba, que não deixa você viver em paz, né? De repente você vive meio em função do que aconteceu com você no passado, né? Então vamos ver aqui. Também temos a carta de 3 de ouros. A carta de 3 de ouros fala de colaboração, né? Ela fala de trabalho em grupo, ela fala de construção, de investimento, né? No contexto de uma energia que é negativa, a gente não pode negar, pode ser que você tenha colocado ali a sua energia, investido a sua energia, pode ser até financeiro mesmo, mas às vezes é emocional, né? Colocado a sua energia em algo que não te trouxe coisas boas, sabe? Que te aprisionou, né? Então, pode ser que no passado você tenha investido em alguma situação e você se arrependeu e agora você quer sair e não consegue, ou é uma coisa que te perturba muito, né? Às vezes existe um arrependimento ali, né? E o 7 de ouros é uma carta essencialmente de paciência, de espera, de análise também. Às vezes é quando você planta uma semente ali, investe em alguma coisa e fica esperando o retorno, ou às vezes você não fica satisfeito com o retorno que você tem de alguma coisa que você investiu. Então dá para ver, assim, vamos ver nas outras cartas qual é a história que se monta a partir daqui. Mas o que dá para ver aqui? Que algo no teu passado, que você acreditava muito que era bom para você, que você deve ter investido, você viu que não te trouxe o retorno que você gostaria, e isso te aprisionou de uma certa forma, tá? Você pensa muito nisso, talvez você não consiga sair dessa situação, talvez você até saiu dessa situação, mas é uma coisa que te influencia em outros momentos da vida. Sabe quando você sai de um relacionamento que foi ruim para você e depois você não consegue
ficar em paz em outro relacionamento por conta do que aconteceu no passado. Então pode ser alguma coisa assim, uma influência do passado, né? Por isso você se sentindo assim no presente, né? E pode ser alguma coisa que você realmente acreditou que valia o investimento e que no final de contas te levou para esse lugar aqui, tá? Mas vamos ver se é isso mesmo. Com as outras cartas a gente vai montando uma história. Então agora vamos pedir um desafio, o desafio da semana pro Capricorniano, pra gente entender o que é essa história aí. Ele vai contar uma história pra gente, né? A gente vai linkando as cartas. Então vamos lá, o desafio dessa semana. Olha lá, um As de Ouros é um desafio, hein? Vamos pedir o contexto aqui desse As de Ouros. O Louco, 9 de Copas e Diabo. Então, são as cartas do desafio. Seu desafio, As de Ouros. O As de Ouros, ele fala sobre o início de algo concreto. Uma semente que você planta que vai dar algo concreto, uma oportunidade, tá? A gente aqui fala de coisas concretas, a gente pode estar falando de dinheiro, de trabalho, de coisas materiais, mas um relacionamento, por exemplo, é uma coisa concreta também, tá? Então a gente vai entender aqui do que pode estar falando e, obviamente, você vai encaixando aí no teu momento, tá bom? Então, isso aqui tá como desafio. Quando o tarot bota uma carta assim que, né, é quase sempre positiva aqui como um desafio, quer dizer que talvez você tenha uma oportunidade próxima a você, mas você não tá conseguindo enxergar, tá vendo? Você tá preso em pensamentos, não tá vendo saída para as coisas, mas existe uma oportunidade. Esse é o seu desafio, você enxergar essa oportunidade. Sair dessa prisão aqui para poder enxergar. Mas vamos tentar explicar melhor. A gente vê aqui duas cartas que juntas, né? O louco pode ser positivo, pode ser negativo. Todas as cartas podem ser positivas e negativas, tá, gente? Mas essas duas juntas me parece uma coisa muito positiva, né? Que é um novo começo para algo que traz uma intensa satisfação emocional para você, né? E isso tá como desafio, olha só. Isso aqui é uma carta de início. Isso aqui também é uma carta de início, de começo de algo, né? Então, seu desafio é começar algo concreto que vai te trazer uma imensa satisfação emocional. Isso está como desafio para você, provavelmente porque você não está conseguindo enxergar, você está preso ao passado e não enxerga o que é novo, o que está para começar, né? E por que você não enxerga? Porque você está aprisionado, né? Essa carta se comunica muito com essa. O diabo é uma carta de aprisionamento, uma carta de dependência, né? É uma carta de comportamentos tóxicos, é uma carta de vícios, por exemplo, né? Então é tudo que te aprisiona, né? São normalmente emoções bem densas que estão relacionadas a essa carta, né? Tem luxúria também, mas também tem inveja, ciúmes, controle, dependência, vício, tudo esse tipo de energia que está ligada a essa carta, né? Então, assim, isso aqui é um desafio, ou seja, o desafio é você se libertar do que te prende, de alguma dependência, algum vício, alguma coisa que te prende, né? Às vezes um relacionamento, às vezes um trabalho, algo está te prendendo para você conseguir iniciar uma nova oportunidade aqui. Conseguir agarrar essa nova oportunidade, começar um novo ciclo que vai te trazer satisfação emocional. Se isso é seu desafio, é porque você não está conseguindo fazer isso. Você precisa se libertar. Olha, duas cartas aqui que estão te aprisionando. Tá vendo? Então, a tua energia já é o próprio desafio, né? Porque ninguém quer ficar nessa energia. Aqui, se a gente tá vendo essa energia, a gente já tá vendo que você precisa sair dessa energia, um desafio, né? E o desafio tá aqui, ó. Você tá preso realmente, tem novas oportunidades para você, que vão ser muito boas para você, né? Então, você só vai conseguir enxergar essa oportunidade se você conseguir se libertar daquilo que te prende. Pode ser um arrependimento do passado? De repente pode. Pode ser família? Eu até diria que pode, porque assim, o Seis de Copas também remete a essa coisa da infância, né? O Três de Ouros, essa coisa da colaboração. Não são cartas exatamente de famílias, mas juntas ela pode dar esse contexto de família, né? De repente você está muito preso ali a alguém da sua família, às vezes você cuida de alguém, né? E aí você se sente preso porque você quer viver outras coisas, mas você não pode, né? Tem vários contextos aqui, tá? Que pode acontecer. Pode ser um relacionamento que te prende porque você tem filhos, por exemplo. Pode ser também, né? E pode ser trabalho também, porque a gente tá vendo duas cartas de ouros, com mais uma carta de ouro. Você tá aqui preso nesse aqui, talvez porque você esteja há muito tempo, pode ser, né?
ou porque é uma empresa familiar, também pode ser isso, né? E isso te aprisiona, você tem outras oportunidades para viver, mas você talvez se sinta na obrigação, você se sente preso de alguma forma, né? E aí você acaba não aproveitando outras oportunidades, e esse é o seu desafio. Então você pode ver que encaixa em tudo, né? Vai depender aí do que você está passando, do que você está vivendo. Vamos pedir para o tarô agora melhores atitudes que o capricorniano pode ter nesse momento. Vamos lá, melhores atitudes. Vou tirar no mesmo formato uma carta. Ó, melhores atitudes, gente. Olha isso aqui. É deixar algo para trás e seguir em frente. Vamos pedir um contexto. Olha, 8 de paus, 2 de espadas e rei de copas. Vamos lá, gente. Olha só. Ele tá falando aqui, ó, sua melhor atitude é abandonar algo para procurar algo melhor para você. O 8 de copas fala de abandono, de virar as costas, que é difícil virar, porque tem uma questão emocional, é emocionalmente difícil virar as costas para uma situação, mas você sabe que você precisa sair dessa situação, então você vai embora. Com pesar, sendo difícil você fazer esse movimento, mas você sabe que você precisa fazer, então você faz. E o tarô tá falando que esse é o seu melhor, o melhor comportamento que você pode ter, a melhor ação que você pode ter diante dessa situação. Ou seja, é realmente se libertar, abandonar seja lá o que for, para ir atrás do que é melhor para você, que a gente já viu aqui que está no teu desafio, que é um novo início, né? E aí vamos contextualizar? Olha só, 8 de paus. 8 de paus, ela é uma carta de velocidade, tá? Ela é uma carta de fazer as coisas fluírem, né? É uma carta de evolução até, é uma carta de comunicação, ela tem um contexto principalmente de ação rápida, tá? Então a gente está vendo aqui que talvez você esteja muito tempo preso nessa situação, tá? Pode ser uma questão familiar, por exemplo, que você está a vida inteira talvez preso, né? E o que o tarot está falando para você é para você fazer isso, mas não demorar mais para fazer. Não demora mais. Se liberta desta dúvida. Olha aqui, ó. 2 de espadas. 2 de espadas é a carta que te bloqueia, a carta que você fica entre dois caminhos e não consegue decidir, tá vendo? Ó, também vem dado, assim como esse aqui, ó. Não consegue encontrar o caminho, ou tem medo de escolher, né? Você sabe que você tem que escolher alguma coisa e é tão difícil para você escolher que você escolhe não escolher. E aí você fica preso no mesmo lugar, porque não fazer nada já é uma escolha, certo? Você fica no mesmo lugar. Ele está falando para você, melhores atitudes é você ficar preso? Não, é você sair, é abandonar essa dúvida, abandonar rápido essa dúvida, tá? Então tá contextualizando aqui o seu abandono aí, vamos chamar assim, tá? E aí o rei de copas. O rei de copas, ele fala de maturidade acima de tudo, tá? Então assim, é uma situação que te pede maturidade, né? Porque se você for ver bem, ó, a gente tirou essas cartas, essa carta que remete à criança, o louco é um irresponsável, um impulsivo, né? A gente tá falando de um novo começo, sim, de se arriscar, sim, mas quando a gente fala do louco, ele se arrisca, ele se joga, é meio irresponsável, meio imaturo, ele é a primeira carta do tarô, ele é o 0, né? Ele é a criança, né? E aqui também é uma carta de criança, né? Talvez você tenha um laço que te coloca nessa posição de maturidade ou de dependência, como se você fosse uma criança, e aqui está te pedindo maturidade para você agir. Né? Você precisa amadurecer, você precisa crescer, você precisa evoluir, porque essa situação te pede maturidade. Né? Não vai ser fácil você fazer esse movimento. Né? Então o tarot está falando para você, sai da dúvida, age logo, chega de ficar nesse lugar, mas faça com maturidade, aprenda, cresça, né? Evolua, porque esse movimento é um movimento de adulto, gente, é um movimento, assim, de uma pessoa madura, adulta, que sabe o que quer, que sabe sair dos lugares que te fazem mal para procurar outra coisa, né? Então o tarot tá te mostrando isso aqui, essa aqui é a sua melhor atitude, né? Vamos tirar, então, mais 3 cartas aí de conselho, tá? O conselho se conecta muito com isso aqui, porque melhores atitudes, o tarot já tá te dando um conselho, né? Mas ele complementa bem quando a gente tira mais. Vamos tirar aqui o conselho. O que o tarô diz? Conselho para o capricorniano, ó, 9 de paus. Vamos contextualizar. Rainha de paus. Imperador. Nossa, aí, ó. E 5 de ouros. Vamos ver, esse é um conselho, hein? Olha lá. 9 de paus. O 9 de paus, ele é uma carta que fala
sobre resistência, resiliência, sobre não desistir, mas também sobre cansaço. Por quê? O 9 de paus, ele é uma carta do soldado que foi para a guerra, que já passou por todos os números de paus, está lá no 9, está cansado, mas falta pouco para chegar no final, para chegar no 10. Então ele está ali resistente, né? Ele é uma carta de experiência, né? Já passou por muita coisa, mas não desistiu, está lá em pé. Então assim, você já deve ter passado por muita coisa, já deve estar sonhando com essa libertação aqui há muito tempo, talvez, né? Com essa oportunidade de viver outra coisa, mas se sente preso. E aqui está falando assim, olha, você está até agora pensando nisso, de pé, vislumbrando essa possibilidade, né? Querendo, desejando isso, e ainda está aqui, vivo. Então, assim, não desista, você está quase lá. O tarot está te mostrando que existe essa oportunidade, você vai conseguir, né? O que você deve abandonar, né? É uma decisão realmente madura, adulta, que você vai ter que tomar, e você tá aqui, ó, experiente, já viveu muita coisa, você consegue fazer isso, você já passou por muita coisa, você consegue tomar essa decisão, tá? E aí ele contextualiza, olha só, essas duas cartas aqui, ó, Rainha de Paus, é a rainha decidida, é a rainha que sabe como fazer, que lidera, é liderança essa carta, né? O casal de paus, o rei e rainha, são cartas de liderança, né? Do magnetismo, daquela coisa do sei quem eu sou, faço o que eu quero, me boto em primeiro lugar, né? Então é uma carta de decisão, né? Uma carta muito forte de decisão aqui. E o imperador também, o imperador é quem manda, o imperador é firme, né? O imperador sabe o que quer. Ele quer ampliar o seu império ali, né? Conquistar novas terras. E aí você acaba o tarot está te aconselhando aqui a você realmente ser firme nessa decisão, tá? Seja firme na sua decisão. É uma decisão onde você está se pondo em primeiro lugar. Você já fez tudo que você tinha que fazer no lugar que você tá? Tá na hora de dar o próximo passo. Só que tem essa carta aqui, ó, 5 de ouros, que normalmente fala de escassez, né? Ela fala de uma rejeição, ela fala do se sentir de fora, se sentir deslocado, né? Então, talvez o sentimento aqui venha um pouco dessa coisa do tô decepcionando alguém, ou tô sendo ingrato, não valorizei tudo que eu vivi com essas pessoas, sabe? Talvez você carregue um pouco esse sentimento e o conselho, claramente, a gente viu aqui que esse é um caminho que vai te levar para um lugar melhor para você, né? Então o conselho, o tarot tá falando para você se sentir assim? Não. O tarot tá falando para você não se sentir assim, né? Afinal de contas, você está se priorizando. Você está indo atrás do teu sonho, tá bom? Eu tô achando tão engraçado porque vários e vários e vários signos para essa semana deram essa coisa do movimento, de romper do lugar que tá, com a pessoa que tá, com a situação que tá, e ir atrás de algo novo. É incrível, mas saiu para bastante signo aqui, tá? Não sei se você vai ter curiosidade de ver outros signos, mas saiu bastante sim, tá? E eu acho que essa é a energia, né, de novembro, parece que novembro abre essa energia de mudança, de vamos que vamos, chegou a hora de mudar, acabou esse ciclo aqui, vamos pro próximo, porque tá saindo para muita gente. E eu vou tirar 5 cartas aqui de previsão, que são as cartas que vão conectar com tudo isso, né? Muitas vezes elas aparecem assim, o resultado do movimento. Vamos ver o que sai aqui pra gente, umas 5 cartinhas aqui pro Capricorniano. Ó, 3 de espadas, Sol, 9 de espadas, Rainha de ouros e 5 de copas. Olha só, eu acho que isso aqui tá te mostrando a dificuldade que é. Você sabe de tudo isso, você sabe que você está se sentindo mal, você sabe que tem alguma coisa te aprisionando, você sabe que você tem que se libertar, você sabe que tem uma nova oportunidade, que você vai ficar muito mais feliz, você sabe que o movimento correto é abandonar, né? E talvez você tenha que ter mais maturidade para fazer isso, mas você sabe que é esse o movimento certo e que você vai tomar conta da tua vida se você fizer, né? Você vai tomar o poder da tua vida para você. Mas isso aqui, olha, mostra a dificuldade para você, né? 3 de espadas, olha só, é a carta da dor, da decepção. É como se você sentisse que você vai decepcionar alguém. Aí tem a carta dos 5 de copas, que é a carta ali do arrependimento. Você tem muito medo de tomar a decisão e se arrepender, que conecta muito bem com 8 de espadas e com 2 de espadas que saiu aqui, né, ó. Essa coisa do arrependimento, do pesar, da mágoa, também do medo de magoar o outro, né?
A gente vê aqui que tem uma carta de dor e arrependimento. Você tem um medo, olha só, e a carta do medo aqui, da ansiedade, da angústia, da insônia, de não parar de pensar, de se angustiar, não encontrar saída também. Ela é bem parecida, o 8 e 9 de espadas, né? É a carta da insônia que a gente fala, né? Então, assim, olha, só de pensar que você tem que tomar uma decisão, que você pode magoar alguém, que você pode se arrepender por ter ferido alguém, isso te dá muita angústia. E aí você continua preso, né? Isso aqui é o que está te aprisionando. Olha lá. É a energia. Então, você ainda está nessa energia, tá? Você já sabe o caminho, mas você está preso nessa energia. Você só vai encontrar esse caminho todo aqui se você conseguir soltar disso. E aqui é a promessa, né? Ó, o sol, a alegria, a satisfação, a felicidade, né? A gente já viu isso aqui para você, né? Que você vai tomar conta da tua vida, ter as rédeas da sua vida, encontrar satisfação emocional, ter oportunidades concretas de coisas na tua vida que vão te fazer bem, né? Então tá aqui a promessa, o sol. E a rainha de ouros aqui vem como essa concretização, né? Ela é a rainha da terra, né? Das coisas concretas. Então é quando você chega num ponto em que você se estabeleceu, você está estável, próspero, você conseguiu aquilo que você queria, você já é a rainha desse naipe, né? Você já é próspera, já chegou lá. Então, assim, se você conseguir se libertar dessa energia, que você ainda está preso, a gente está vendo, foi a energia que saiu, você vai encontrar um caminho que vai fazer muito, assim, vai te fazer muito bem, sabe? Você vai encontrar uma satisfação muito boa. O tarot está te aconselhando, mas talvez ele também esteja te aconselhando ainda que você precisa te amadurecer um pouco, né? Porque não é uma decisão fácil realmente. De repente fazer de qualquer jeito, num ato impulsivo, como louco, assim, pode te trazer uma ferida ainda maior, né? Então, talvez assim, Tarot tá te mostrando, esse é o caminho. Você precisa se libertar. Mas realmente você está num processo ainda muito duro aqui, né? Talvez falte um tempinho aí de amadurecimento, de acalmar o coração para conseguir seguir isso aqui, essa direção, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar mais uma carta de conselho. Eu vou usar esse oráculo, estou avisando em todos os vídeos que esse oráculo é novo para mim, eu não li nada sobre ele, então eu estou tirando na intuição aqui junto com vocês, me arriscando aqui. Vamos lá. Vamos ver qual o conselho que ele pode dar aqui para o capricorniano. Libélula. Libélula, o que vocês acham que a libélula passa para vocês, né? A libélula é um bichinho que voa rápido, né? Ele voa rápido e muda de direção rápido também. Ele é um inseto, ele troca de era para eu lembrar o nome, tá, gente? Que eu sou bióloga de formação, mas não vou lembrar agora. Né? Que ele troca aqui a pele dele, na verdade, né? Mas não é a pele, a gente sabe disso. E se renova, né? Ele se renova sempre. Para crescer, ele tem que trocar ali. Estou com a palavra na ponta da língua e não consigo lembrar. Mas ele troca ali a casquinha dele para ele aumentar de tamanho, né? E dessa forma que ele está sempre em transformação, sempre indo em uma nova direção, sempre com velocidade, né? Então eu acredito que a libélula aqui nesse contexto está falando para você, ó, crescer dói, mas crescer, né? Você tem que passar por essa troca de estágio para crescer, mas é isso que te leva para outros lugares, né? A gente está vendo aqui uma questão de maturidade, eu acho, muito grande, né? Porque como a gente viu, tem duas cartas de criança aqui, quando a gente pergunta a melhor atitude, ele dá uma carta de maturidade extrema aqui, né? Como se você precisasse também passar por esse amadurecimento, né? E a libélula fala muito disso, né? De crescer na dor, né? Ela cresce na dor, porque trocar ali oh, meu Deus, eu queria tanto lembrar a palavra, mas trocar ali a casquinha dela é um processo dolorido, né? E ela vai, e ela cresce, ela evolui, ela voa muito rápido, ela vai para outros lugares, né? Eu tô achando muito, muito bizarro que tá saindo quase para todo mundo. Saiu arara para uns, saiu baleia para outros, que também é um animal que migra, né? Saiu coelho, que é um animal rápido, saiu vários animais assim que falam vai de um lado para o outro, passa de um lugar para o outro, né? Experimenta novos ares, novos mares, novas águas. Todos eles assim falando do movimento, tá? Então eu acredito que o conselho é realmente amadurecer para poder fazer esse movimento, tá?
Eu tô vendo aqui que tem ainda um processo para acontecer, para você conseguir chegar nesse sol aqui, né, no 9 de copas, mas você vai conseguir, o tarot tá mostrando para você, né, que a satisfação, a felicidade tá ao teu alcance, né, mas é um processo mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ressoou com vocês, por favor, comenta para eu saber, tá bom? E se vocês quiserem uma consulta individual, eu tenho o meu contato aí na descrição do vídeo. Então é isso, e até semana que vem, Capricorniano.